Boa noite a todos. Vamos prosseguir, né? O título é Morto na Beleza Fria de Maria. Morreu Maria Bonita, que Deus tenha compaixão, perdoando os grandes crimes que ela fez pelo sertão. Nos livros de outra desdita, que outra Maria Bonita não suja mais nesse chão. Desde 1928, a poucos passos do Central Park, em Manhattan, na festejada e luxuosa Quinta Avenida, está a mais suntuosa loja de departamento de Nova York, a Bergdorf Goodman. Foi no quinto andar deste local exclusivo, em todos os sentidos que essa palavra tem, que no dia 18 de novembro de 1970, Maria Bonita foi enaltecida, louvada e representada por modelos em trajes de verão e a preços inacessíveis para qualquer mulher brasileira pobre ou remediada. Valores que a maioria das mulheres do sertão nordestino jamais poderia sonhar e roupas que nem em sonho imaginaria vestir. Zuzu Angel, famosa estilista brasileira, lançava sua coleção de roupas inspirada no cangaço de Lampião e em especial de sua companhia Maria de Déia, conhecida depois de sua morte como Maria Bonita. Sobre a mineira Zuleika de Souza Neto, estilista nacional e internacional conhecida como Zuzu Angel, sobrenome de seu marido e o estadunidense Norman Angel Jones, é notório heróico o seu confronto com o regime militar brasileiro a partir do ano de 1970. Influente, trouxe para sua causa nomes de peso em Hollywood, como os de Liza Minnelli, John Crawford e Kim Novak, bem como o do todo-poderoso secretário do Estado americano em 1976, Henry Kissinger. A luta de Zuzu, ecoada nas páginas de jornais de peso como o Chicago Tribune e o canadense The Montreal Star, além de retumbante desfile protesto surpresa em 1971, que a estilista armou para o consulado brasileiro de Nova York, gravitava em torno de prisão e do sequencial desaparecido de um cidadão americano, o seu filho Stuart Andrew Jones. Stuart era integrante do famigerado MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. 8 de outubro se refere à data em que o sanguinário Ernesto Che Guevara foi capturado na Bolívia em 1967. Uma organização marxista de luta armada contra o regime instalado no governo brasileiro em 1964. E formada a partir dos dissidentes universitários do Partido Comunista do Brasil. Este, por sua vez, criado em 1958, a partir de um racha no Partido Comunista Brasileiro, cujo mais famoso militante e secretário-geral por 37 anos foi Luiz Carlos Prestes, o responsável pelo indesculpável mito do heroísmo de Lampião. Zuzu Angel foi vítima da pior das dores, a perda de um filho. Essa mãe foi vítima não somente do autoritarismo militar vigente, que apertou o gatilho, mas também de dois outros delírios ideológicos. O primeiro foi o delírio marxista, que colocou o seu primogênito na mira do revólver. O segundo foi o delírio lampionista, que o fez render homenagem ao carniceiro que, quando não sequestrou para servir o seu bando, assassinou de maneira sádica, com métodos tão ou mais cruéis do que o dos militares de então. Incontestável, vês filhos na frente de sua mãe, que poderiam, elas também, serem assassinadas depois de estupradas. Imagine o amigo leitor, que se soubesse que o carisma fez com Seja, se soubesse, e eu o recorro, já enojado da tarefa de descrever tanta carnificina, aos versos de Fernando Pessoa,
Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar em razão do sadismo psicopata de Lampião. Zuzu Angel jamais homenagearia o cangaço, ainda mais quando restavam a ela as suas duas filhas mais novas, ambas meninas, Hildegard e Ana Cristina. Mas voltamos à companheira de Virgulino Ferreira. Quem foi Maria de Déia? Era de fato bonita? Pode ser considerada com a devida seriedade que o assunto demanda, um símbolo na luta pela emancipação da mulher? Vamos aos fatos. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Déia, nascida no dia 17 de janeiro de 1910, há exatos 50 anos da data em que Michelle Obama veio ao mundo, de personalidade explosiva, abandonava frequentemente o seu marido Zé de Neném. Frequentemente isso porque o marido era, conforme a legislação vigente e os costumes historicamente arraigados ao dono da mulher e o responsável por ela em tudo na vida civil. Portanto, cada abandono obrigava o marido a recolhê-la na fazenda dos sogros e se reconciliar com ela. As brigas e sequenciais abandonos eram constantes. Mesmo casada, Maria de Déia era fascinada pelas histórias que ouvia sobre Lampião. Se encontrasse qualquer cangaceiro, fazia perguntas deslumbradas. Aos 19 anos de idade, quase completando 20, Maria conheceu Virgulino pessoalmente quando esteve presente na fazenda de seus pais. Conta-se que foi um encontro de almas. Com a bênção de seus pais, deixou o marido de vez e foi viver com Lampião, que, para a surpresa de todos, rompeu com a tradição cangaceira ensinada por seu velho mestre, o cangaceiro Senhor Pereira, de que não se deve admitir mulher no cangaço, porque a mulher traz má sorte. Em resumo, Maria foi a primeira de muitas outras cangaceiras. Era Maria bonita? Adianto a resposta dentro dos padrões da estética acadêmica. Não. Cabocla baixa, de 1,56 m de altura. Joaquim Góes descreve Maria Déia como uma mulher apagada, com cabelos de um castanho fosco e penteados em um volumoso cocó um pouco acima da nuca, com olhar vago e fugídio. De seus olhos castanhos, o que foi atestado pelo exame cadavérico de sua cabeça em Maceió, e não azuis como quiseram fazer crer os mitomanos lampionistas. Acima da boca carnuda e do queixo atrevido, todos enquadrados em um rosto de linha inseguras. Tal semblante, sem a beleza de um sorriso quase duro na sua expressão, era ligado por um pescoço curto a um corpo desalinhado e vestido com mau gosto por suas mãos pequenas, descuidadas e de unhas sujas, que escolhiam roupas mal cortadas e mal costuradas, vestidos baratos de chita ordinária de cores berrantes. Enfim, concluiu Joaquim Góes, um soldado sergipano que conheceu Maria Bonita e ela ainda estava com o seu marido, Zé de Neném. Não era bonita. Era mulher, só para ser desejada pela sensualidade pacata do remendão de Santa Brígida ou pelo amor distorcido e violento de Lampião. Essa realidade humilde, é claro, mudou depois de se juntar ao rei do cangaço. Antes, descuidados e sujos, os dedos encheram-se de anéis de ouro, o rosto de linhas inseguras amadureceu e com brincos do mesmo metal nobre do qual também eram feitos broches que enobreciam as novas roupas, bem como também os colares que envolviam, ou melhor, preenchiam o pescoço curto, agora perfumado,
junto ao lenço de seda importada. Quanto às joias, é claro, quase sempre eram provenientes de roubos e extorsões. Era uma mulher banhada a ouro, sabonete Dorlier da Perfumaria Lopes e, claro, água, 3 itens de luxo no sertão. Deveras a história da humanidade é farta em exemplos de mulheres pobres e sem perspectivas profissionais financeiras promissoras que, alcançada a graça do marido rico ou poderoso, se deslumbram e esbanjam. Chegam até mesmo a desprezar, com os seus novos hábitos caros e inacessíveis, a quase unânime maioria da população, seus pares em razão do novo status quo. E o maior e o mais desprezo quanto a essa ostentação é paga com a renda ou com os privilégios de um marido que vive extorquindo o dinheiro do povo. Maria Déia era a primeira dama do cangaço, e por isso seu deslumbramento caro, mas nada refinado, pode ser comparado aos gastos abusivos de uma hipotética primeira dama de uma república na qual não se consegue ou não se quer resolver as suas mazelas sociais profundas e históricas, como imaginemos alguns exemplos hipotéticos, e continuamente acentuada e ascendente desigualdade social e gritante inexistência de saneamento básico para quase metade da população, as quais garantem ao casal presidencial os luxos que jamais experimentariam não fosse a má versão de impostos cada vez mais injustificáveis, já que a população permanece vitimada por uma criminalidade fora de controle, entre inumeráveis outras questões desumanas e, por isso, sempre injustas. Sei que o amigo leitor ficou intrigado e quer saber o motivo pelo qual Maria de Déia passou a ser conhecida como Maria Bonita. Aliás, Maria, que nunca foi tratada como tal, morreu, sua cabeça foi decepada em 28 de julho de 1938, quando tinha 28 anos, sem saber que assim seria conhecida nacional e internacionalmente. É claro, vou explicar. Poucos meses antes do seu assassinato, a imprensa carioca tomou pelo fascínio da lógica ilógica comunista tropical ou pelo desejo de fazer alguma troça. Acredito, pessoalmente, que o motivo real seja o primeiro. Atribuiu à rainha do cangaço o nome da protagonista do romance de Afrônio Peixoto, justamente intitulada Maria Bonita, que conta a história das dificuldades enfrentadas por uma jovem sertaneja baiana extremamente bela. A obra se popularizou no Sudeste em virtude da longa-metragem homônimo dirigido pelo francês Julien Mandel, que estrearia nas salas de cinema em abril de 1938. Sua estreia estava marcada em data próxima à estreia de um documentário filmado por Benjamin Abraham sobre Lampião e seu bando. Ambas as apresentações aconteceriam no Cine Palácio do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Todavia, pela proximidade temática, e especialmente porque a mulher de Virgulino atendia por Maria, ambas foram censurados e recolhidos pelo Departamento Nacional de Propaganda do Ministério da Justiça do governo Vargas. Por fim, quando ao segundo questionamento que apresentei no início deste capítulo, qual seja, se Maria de Déia pode ser considerada um símbolo feminista, a resposta é tão deprimente quanto a descoberta acerca de sua beleza. Não, 1000 vezes não. Maria, tal como a hipotética primeira-dama deslumbrada do hipotético país pobre e injusto que mencionei anteriormente, gozava calada de privilégios que outras mulheres que foram ingressando no bando de Lampião após a sua entrada não tinham, muito embora, como qualquer outra mulher ali, dedicasse muito seu tempo à cozinha, bem como
abordado à costura. Além de assentir com os crimes praticados contra as mulheres em seus assaltos dentro da associação criminosa cangaceira, as mulheres submetidas à violência constante de seus machos violentos só podiam estar ali se tivessem, literalmente, um cangaceiro que fosse seu dono. E até poderiam, contra a vontade da mulher, é claro, mudar de proprietário sem que o antigo precisasse estar morto. Se o seu macho morresse e ela não fosse desejada por nenhum outro cangaceiro, era deixada na mata com quem abandonada como um cachorro na estrada. Muitas dessas mulheres da corte de Maria de Déia chegaram ao bando sequestrado de suas famílias. Muitas delas ainda crianças, como Dadá, mulher do Carisco, a única que tomava parte nos combates. As demais eram obrigadas a ficar para não inibir as brincadeiras ocorridas durante os assaltos, quer dizer, os estupros coletivos. A única revolução que Maria de Déia foi capaz de promover foi mísera e mesquinha: a imposição da aceitação ao corte de cabelo e à la garçonnet. O cabelo curto, que até então era considerado imoral para as mulheres. Veja, o querido leitor, como é o daninho maldito mesmo o estratagema comunista. A militância de Prestes se prestou a difundir e a eternizar a devoção de Maria de Déia, colocando-a acima de mulheres contemporâneas a ela e tão nordestinas quanto ela, mas que, ao contrário dela, fizeram de fato e de forma revelante a absoluta diferença para a emancipação das mulheres no Brasil. Dentre elas, a professora Celine Guimarães Viana, primeira mulher brasileira a se alistar para votação em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no ano de 1928. No mesmo estado e no mesmo ano, Luísa Alzíria Soriano foi eleita prefeita de Lages, ou seja, foi a primeira mulher a se eleger prefeita no Brasil, em toda a América Latina. E por derradeiro, a então recém-formada em medicina e, posteriormente, reverenciada psiquiatra Nise da Silveira, que através dos seus artigos nos jornais do Correio da Manhã, a partir de 1927, foi a primeira mulher a colocar o dedo na ferida do trabalho feminino. Nisa, diga-se de passagem, chegou a frequentar reuniões do Partido Comunista mais tarde, mas mesmo sem nunca ter se filiado, foi expulsa pelos comunistas brasileiros que se incomodavam com os avanços e com os pioneirismos das suas pesquisas em psiquiatria. Ora, o que é o pensamento marxista e de igual maneira, os seus derivados, senão um delírio vitimado, apesar das sólidas premissas, por uma vaidade extrema que insiste em conclusões fantasiosas e que assim vem transformando ao longo da história em prejuízos das vítimas dos males bem delineados como pressupostos tragédias alheias em farsas universalizadas? Mais um capítulo. Quando passa na Baixa do Tubo. Lampião foi um racista notório, e ele se orgulhava disso. Mesmo sendo, virgulindo, um sujeito coxo, levemente corcunda e de pele acentuada escura, além de cego de um olho, carregava declaradas convicções preconceituosas contra carecas, mulheres de cabelo curto, homens efeminados, pessoas com deficiência física e principalmente contra pessoas pretas. Sobre estas, dizia com desprezo em toda a ocasião: negro não é gente, negro é a imagem do cão. Tanto detestava gente preta que as associava ao diabo. E nem São Benedito tinha salvo-conduto. Certa feira, aos pés de cada santo do oratório da fazenda Borda da Mata, do seu amigo Antônio Caixeiro,
Lampião deixou grande soma em dinheiro, menos aos pés da imagem de São Benedito, diante de qual indagou: quem pode pensar que um santo possa ser negro? Apesar da cor bastante escura de sua pele, quase preta, Lampião recusava categoricamente qualquer descrição que dela se fizesse com preto. Aliás, a definição da cor da pele de Lampião sempre suscitou problemas. Seus capangas, seus coiteiros, seus coronéis, suas vítimas, qualquer autoridade, cantadores de cordel, escritores e jornalistas, enfim, diante da tarefa de descrevê-lo, ninguém poderia dizer outra coisa que não fosse cor de bronze ou bronze cor. Testemunha histórica, Maria Vieira está acompanhada de uma nora e de uma sobrinha. Caminhava para a Lagoa do Ponome em janeiro de 1927. Desacompanhadas de qualquer homem da família, foram informadas de que o bando de Lampião estava aquartelado nas redondezas da lagoa, local onde elas encontrariam a outra nora e mais duas sobrinhas de Dona Maria. Desviaram a rota para encontrar Lampião e, de joelhos, Maria tomou a frente e garantiu serem mulheres honestas e honradas. Ela conta que, diante da tamanha deferência, Lampião pediu-lhe a bênção de Deus e da Virgem Maria. Dada a bênção, o rei do cangaço virou-se aos capangas Sabino, Luiz Pedro e Ezequiel e lhes disse, apontando para as três mulheres: reparem que família direita, gente branca refinada. As mulheres no respeito, vestida direito, falando as coisas certas, de ordem para nunca fazerem besteira na rua. Mais emblemático ainda é o episódio da tomada da cidade baiana de Queimadas, em 22 de dezembro de 1929. Lampião ordenou aos seus homens que cortassem o fio do telégrafo e, depois que interditassem a estação de trem, assaltassem o quartel prendendo 7 soldados. O sargento Evaristo Carlos da Costa foi tomado como refém do bando e, conforme ordenou o rei do cangaço, dirigiu-se todos à residência do juiz de direito Manuel Hilário do Nascimento. Muitos dos policiais eram pretos e, diante desse quadro virgulino e lucubra, que até poderia ser um policial ao invés de um cangaceiro, mas confessa a razão para não deixar o crime. Eu falo com a devida franqueza. Se não tivesse preto na polícia para dar ordens para a gente, eu até que sentava praça. Quando o Lampião adentra a casa do magistrado, estavam com ele 2 imediatos do judiciário local, o oficial e o tabelião. Todos os 3 servidores da justiça eram homens pretos. Virgulino, diante dos 3, exclama em alto e bom som para que todos pudessem ouvir: terra desgraçada, toda a justiça é negra. Ato contínuo, julgava-se o juiz da Suprema da comarca. Lampião mandou o juiz servir-lhe água. O juiz obedeceu prontamente ao bandido que, agarrando a mão do doutor Nascimento no exato momento da entrega do copo, fez mais uma troça. Não tem calo. Isso é negro bom para uma enxada. Por fim, Lampião matou 7 militares. A justificativa? Matei todos os macacos por causa de um deles. Um negro sem vergonha. Negro nunca foi gente. Negro é a imagem do diabo. Me disse umas grosserias e mandei matar a macacada toda, disse Lampião com total desprezo aos baianos. Mais um capítulo, né?
denominado malandro regular profissional. A exemplo da indefensável defesa de Lampião, promovida pelo marxista ressecado pelo sol que queimava Deus e o diabo, nem a preciosa sonoridade sobre a métrica poética que embalava o socialismo tropical mais erudito se sustenta diante da mais rígida prova da razão, ou seja, sequer a arte mais romantizada é capaz de subsistir ao tempo. Chico Buarque, cadáver adiado do outrora maior letrista de todos os tempos e que hoje traveste um ativista muito vivo, fez em Vida Artística uma das críticas mais deliciosas e severas sobre o malandro na política nacional em seu estupendo musical. Diga-se de passagem, o melhor musical brasileiro. Ópera do Malandro, de 1968. Logo na abertura, diz a canção Homenagem ao Malandro. Agora já não é normal o que dar de malandro regular profissional. Malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato, malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Em que pese a tentação de discorrer a partir do trecho que acabo de transcrever sobre a situação política brasileira do nosso tempo, situação régida, aliás, por um presidente e tudo apoiado pelo próprio Chico Buarque, artemei ao rei do cangaço. Com Lampião, o cangaceiro torna-se regular, profissional, oficial e com retrato na coluna social. Virgulino Ferreira da Silva foi parido no sítio Passagem das Pedras, em Vila Bela, atual município de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Conforme a sua certidão de batismo registrada na paróquia de Bom Jesus dos Aflitos, o futuro rei do cangaço e governador do sertão nasceu no dia 4 de junho de 1898. Muito embora a certidão de nascimento, escritura no cartório da Vila São João do Barro Velho, atual município de Taupiranga, faça constar a data de 7 de abril de 1897 e sem contar ainda a informação do poeta e cordelista Antônio Américo de Medeiros, qual seja que Lampião teria afirmado ao escritor cearense Leonardo Mota, em 1926, no Juazeiro do Norte, ter nascido em 12 de fevereiro de 1900. Como se percebe, Lampião pode ser tudo, menos confiável, até mesmo nos detalhes mais insignificantes. Antes de Virgulino vir ao mundo, a sua família fora expulsa da região dos Inhamus, no estado do Ceará. Apesar de serem pequenos proprietários, os Ferreiras da Silva eram notórios ladrões de animais, como vacas, jumentos, cabras e bodes. Em Vila Bela, José Ferreira da Silva, seu pai, não abandonou velhos hábitos criminosos, agora praticados com os filhos homens, de maneira que as famílias Nogueira e Saturnino forçaram a saída de José Ferreira da Silva e seus 9 filhos, 5 homens e 4 mulheres de lá. Uma das teses mais exaurientes e bem documentadas sobre a vida de Lampião, e por tais óbvios motivos, biografia de maior crédito, foi levada a cabo pela historiadora francesa Élise Grispin-Jasmin, da respeitada Universidade de Sorbonne. Lampião, Vies des Morts de Bruni, não vou ler em inglês, mas vamos continuar em francês, vamos lá. No vernáculo, Lampião, Vidas e Mortes de um Bandido Brasileiro seria a tradução. Título do doutorado em questão: derruba o véu da fantasia e demonstra que Virgulino e seus irmãos, sempre armados, promoviam roubos nas redondezas de Nazaré, Pernambuco. Na derradeira perseguição policial local,
Houve troca de tiros e Livino Ferreira, irmão do jovem Virgulino, foi ferido no ombro. Os irmãos Espingarda esconderam-se na casa de Chico Eusébio, mas Livino foi encontrado e ficou preso por pouco mais de um mês. Solto pela intervenção de um político amigo, mas diante da fúria do poderoso José Saturnino, os Ferreiras da Silva, despojados das 5 vacas leiteiras e até mesmo da mobília, venderam o sítio Passagem das Pedras e rumaram, em outubro de 1918, para a fazenda Olho d'Água, nos arredores de Água Branca, no estado de Alagoas, onde já estava o avô materno de Virgulino, Antônio Matilde. Mudança de estado, mas nenhuma mudança de status. O estado de espírito, o hábito criminal, se agrava. Um artigo do jornal O Diário de Pernambuco descreve um assalto promovido pelos irmãos Ferreira da Silva em Pariconhas, Alagoas, em 1920. Os Ferreiras da Silva não eram malditos apenas por coronéis. Em Alagoas, eram inimigos de toda a comunidade. Os irmãos eram bandidos tão perigosos, temidos e odiados que em 1922 entenderam por bem exilar pai e mãe em Mata Grande sob a hospitalidade de José Fragoso. Maria Jacosa, a mãe, morreu de causas naturais alguns dias depois. José Ferreira da Silva foi executado em 8 de junho do mesmo ano por soldados que procuravam seus filhos, que viviam na clandestinidade, uma vez que um deles, o João, pernoitava no esconderijo do pai. O resumo que acabo de apresentar sobre a quadrilha do Ferreira da Silva é importante para rebater uma falsa premissa da mitologia comunistropical, segundo o qual Virgulino e outros dos irmãos ingressaram no cangaço para vingar a morte do pai pelas autoridades em razão dos desmandos dos coronéis poderosos. A lorota grotesca foi plantada pelo próprio Lampião no jornal O Ceará, em entrevista concedida a Otacílio Macedo, em 1926. Transcrevo. Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira do Riacho de São Domingos, município de Vila Bela. Meu pai, sendo constantemente perseguido pela família Nogueira e por José Saturnino, nossos vizinhos, resolveu retirar-se para o município de Águas Brancas, estado de Alagoas. Nem por isso cessou a perseguição. Em Águas Brancas foi meu pai barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturnino, no ano de 1917. Não confiando na ação da justiça pública, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vingar a morte do meu progenitor. Note, leitor, que Lampião, a fim de justificar os seus crimes e o terror contra pessoas pobres ou abastardas, adiantou a morte do pai de 1922 para 1917, bem como falseou o motivo. Atribuiu a inimizade com os Nogueiras e os Saturninos, escondendo o assalto bárbaro que ele mesmo liderou com o único objetivo de enriquecer em Pariconhas. A mitomania de Lampião parece crescer junto com a sua notoriedade. 2 anos depois, em 4 de junho de 1928, dramatizava ainda mais a sua história pregressa de cangaceiro para o jornal à noite. Eu não vivo a vida do cangaço por maldade minha. É pela maldade dos outros, dos homens que não têm coragem de lutar corpo a corpo como eu e vão matando a gente, na sombra, nas tocaias covardes. Tenho que vingar a morte dos meus pais. Era menino quando os mataram. Bebi o sangue que jorrava do peito de minha mãe e, beijando-lhe a boca fria, jurei vingá-la. É por isso que, de rifle às costas, cruzando as estradas do sertão, deixo um rastro sangrento na procura dos assassinos dos meus pais. Não ficou no assassinato do meu pai e de minha mãe
a maldade dos homens, a quem devo a sociedade responsabilizar pelos seus crimes. Os meus inimigos, que não têm coragem de matar, assassinaram cruelmente os meus parentes, como há pouco mataram uma tia minha e duas irmãs. É por isso que eu sou cangaceiro. Não sei quando hei de deixar os horrores desta vida, onde o maior encanto, a maior beleza será extinguir a maldade daqueles que roubaram a vida de minha mãe e de meu pai e de minhas irmãs. Além do invejável arsenal de armas e munições, a narrativa de Lampião torna-se rica no arsenal de mentiras. Quando mataram seu pai, ele não era menino, tinha 24 anos de idade. Sua mãe não foi assassinada como disse ele, inclusive porque estava foragido, sequer pôde ir ao velório dela pelo mesmo motivo que seus 3 outros irmãos comparsas. Chega a ser fantástica a ficção de que teria bebido o sangue que jorrava do peito materno, beijando a sua boca fria e jurando, diante do seu corpo sem vinda, vingá-la. Não há nada que comprove também a execução da tal tia, tampouco das suas irmãs. Mesmo no auge do seu reinado de terror, Lampião jamais cumpriu a promessa feita também ao volante Optato Guerreiros, qual seja a de não abandonar a espingarda, enquanto não matasse o tenente José Lucena, José Saturnino e mais meia dúzia de gente ruim. Virgulino nunca se vingou daqueles que acusa terem matado a sua família, nem dos que seriam os mandantes, nem dos executores, nem de nenhum parente ou apaniguado. Ele nunca foi, a realidade é essa, nem um vingador, nem uma vítima da sociedade, nem dos coronéis, nem das autoridades. Virgulino Ferreira da Silva era simplesmente um criminoso que espalhou e praticou em escala industrial a maldade com requintes de crueldade e sadismo nunca antes visto no sertão nordestino. Virgulino e 3 irmãos, à exceção de João, o único dos irmãos espingardas que assistiu à execução do pai e que poderia ser autor das versões de Lampião, mas que, pelo contrário, não optou por vingança e até mesmo renunciou o banditismo por ser um homem de família, e do 5º irmão que sofria de transtornos mentais incapacitantes e era desprezado por isso. Desconhecedores do trabalho honesto ingressaram no cangaço, de malandros regulares tornaram-se criminosos profissionais. Foram acolhidos no bando de Sr. Pereira, em Alagoas. Em menos de 2 anos, Virgulino tornou-se o líder do bando. Mas o astuto, o estratégico e impiedoso do que todos os outros assumiu o posto, uma vez que o Sr. Pereira, por influência da família, do cerco policial e de um grande amigo, o poderoso padre Cícero Ramão, renunciou ao crime. É nesse ano da graça para a desgraça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1922, embora alguns testemunhos digam que o ano de 1921, que ao ingressar definitivamente no cangaço, Virgulino Ferreira da Silva recebe o famigerado apelido que só sobreporá ao seu próprio nome, tal como acontecerá com um político que se elegera 80 anos mais tarde presidente do Brasil, e será conhecido quase que exclusivamente por seu apelido obliterador do seu nome composto, mas ainda incorporado ao nome completo cujo sobrenome, assim como o de Virgulino, é da Silva. Assim nasceu o Lampião. Quanto ao Cunha, as versões também divergem. Lampião é palavra de origem italiana, tem o mesmo significado. Lanterna elétrica ou combustível, ou ainda poste para iluminação de vias públicas. Aliás, no dialeto napolitano existe um ditado popular antigo que diz: Luderno lampione e forerota. Em uma conversa
os napolitanos sacavam tal frase para colocar e se referir a um estúpido que nada tivesse a acrescentar, que desconhecesse o assunto. O dito faz referência ao último poste de luz que existia em uma grota, quanto à iluminação das vias públicas era o gás. O referido poste derradeiro era chamado de poste 6666, um número que para os antigos napolitanos significa 4 vezes estúpido. Quanto à etimologia, lampione deriva do termo latino lampas, que é usado por Virgulino, o título de exemplo, para se referir a facho, tocha, achote, e também a luz dos astros, ou ainda, conforme os textos de Ovídio, a candeeiro, lâmpada, lampadário. Diga-se, ademais, que o poeta Papinius Statius, além de significar o termo como claridade, clarão, luz, valia-se da expressão prima lampas para se referir aos primos, ou ao primeiro casamento, entendendo-se a ocasião como um ritual inaugural para o sexo, pelo menos da parte da mulher. E, portanto, não é de todo o errado entender a expressão latina como uma ancestral da nossa lua de mel. Por derradeiro, vale registrar que Plínio e Técio Lucrécio chamam lampas os meteoros de cor de fogo. Ao que me parece, tanto o emprego do termo lampas, como notórios romanos da antiguidade, quanto do verbo do latino lampare, brilhar tem origem na mitologia grega olímpica e aludem ao nome de Lampétia, a ninfa filha do deus Hélios, o Sol. Pobre sertão nordestino brasileiro, não bastassem os rios sem água, padece também de um lampião sem luz. Ninguém pode dizer ao certo se Virgulino recebeu o apelido em razão de muitos tiros das suas armas, das histórias contadas de que teria destruído todos os lampiões de um vilarejo que a aterrorizou, ou em razão de ser aquele que guiava os cangaceiros mais desprovidos da inteligência. Inteligência inversamente proporcional à bestialidade, perfil patológico de conduta que todos, sem exceção, tinham de sobra. Não se sabe sequer se Virgulino se deu, ele mesmo, a alcunha ou se ganhou de outra pessoa. E confesso, seria saboroso acreditar que Lampião fosse o apelido dado por algum napolitano ou descendente de napolitano que vivesse em Alagoas e mantivesse alguma relação com qualquer cangaceiro de Sr. Pereira. Contudo, apesar da estupidez impressa em sua ação sempre cruéis, Lampião não era um estúpido ao estilo napolitano. Ele levou o cangaço a outro patamar profissional, mas o fez de maneira mais abjeta, quer dizer, ele aboliu o código consuetudinário de fidelidade e lealdade que impera entre cangaceiros e seus coronéis. Afinal, poderoso nunca era o cangaceiro, mas aquele que financiava em primeiro lugar. Senhor absoluto do cangaço, Lampião barganhava entre coronéis e ficava ao lado daquele que o pagasse mais. Isso também remete ao caro leitor a deputados e senadores brasileiros do nosso tempo, ou estou exagerando. Lampião, que nunca foi herói, idealista ou vingador, foi tão somente um terrorista mercenário que abusava financeiramente dos ricos e também dos pobres, mas apenas nestes imprimia as marcas físicas do seu sadismo bestial. Promoveu uma simbiose entre o cangaço e o coronelismo, com fato o rei universal dos reis nacionais, tornando-se Virgulino, na prática, um coronel itinerante de coronéis sedentarizados.
É isso. É porque se fizer uma live para ler todo, o livro é pequeno, tô perto de terminar. Aí iremos demorar para o nosso canal no YouTube, por não termos tempo para estar produzindo outros detalhes, né, ou algo do tipo. Apesar que estamos tentando preparar análises das obras após as leituras. Então, por exemplo, aqui a gente faz a leitura ao vivo, esse vídeo será baixado, logo será transmitido no YouTube, né? As duas primeiras lives já estão lá no YouTube, essa também estará. E depois que acabar a leitura do livro, nós faremos uma análise sobre a obra, sobre o que o Pavinato traz, qual é a proposta. A obra traz uma análise mais informal, né? Podemos trazer também pontos mais que chamaram mais atenção, como por exemplo, esses últimos capítulos, ele fica dando algumas alfinetadas na primeira dama do Brasil, né? A Esbanja, né? A Janja. E ele também fica dando algumas alfinetadas no presidente da República, no Luiz Inácio Lula da Silva. Todos sabem que ele não tem nenhum apreço pelo presidente, como ele também não tinha apreço pelo presidente que estava anteriormente, né, o Bolsonaro. Mas ele acabou utilizando a obra para ficar fazendo essas alusões. Então, ao final da leitura, nós podemos tentar fazer uma análise bem rápida, né, e aí publicar. É isso. Para quem gostou da leitura, obrigado e até a próxima.